Olá, alunos da disciplina Eletricidade e Instalações. Bem-vindos a essa aula. Hoje estudaremos um pouco a respeito da carga mais utilizada em ambiente industrial, que é o motor elétrico de indução. Então, nós vamos estudar algumas características desses motores, ver como é o funcionamento deles e vamos aprender também a calcular a corrente nesses motores para nos ajudar a fazer o projeto da instalação elétrica mais à frente. Então, o objetivo é entender um pouco melhor como que essas máquinas funcionam para depois a gente poder utilizar esse conhecimento no nosso projeto elétrico, como a gente tem feito aí, igual na aula passada a gente fez o projeto da parte de iluminação. Existem vários tipos de motores elétricos. Nós podemos começar fazendo a divisão entre eles, considerando o tipo de alimentação. Então existem motores de corrente contínua e motores de corrente alternada. E cada grupo tem uma série de motores. E existe aqui no meio dos dois grupos um motor chamado universal que trabalha tanto com corrente contínua quanto com a corrente alternada. E o nosso foco vai ficar aqui, dentro dos motores de corrente alternada, nós vamos estudar os motores trifásicos e um pouco dos motores monofásicos. Mas o nosso principal foco vai ser realmente nos motores trifásicos. No caso, os motores chamados de assíncronos. Nós vamos ver que também existem motores assíncronos que são monofásicos. Então nós vamos ver um pouco desses motores assíncronos para serem utilizados em projetos elétricos industriais. E aqui existe uma série de outros motores que a gente não vai chegar a ver por questão de falta de tempo também, mas que é interessante depois vocês darem uma lida aqui para ver se vocês identificam algum. O motor de indução trifásico, chamado também de MIT, é uma máquina elétrica. Então a primeira coisa importante sobre os motores de maneira geral é que eles são máquinas elétricas. E isso daí significa basicamente que eles conseguem receber um tipo de energia e converter em outro tipo. No caso, como eles são motores, a energia na saída deve ser mecânica, eles vão acionar alguma carga, vão colocar alguma coisa em movimento. E como ele é um motor elétrico, a energia de entrada é energia elétrica. Logo, nós fornecemos energia elétrica para esses motores e ele, como resultado, fornece movimento para uma carga mecânica. E como eu falei, esses motores têm uma aplicação industrial muito grande. Inclusive, a maior parte da energia gerada é gasta com motores de indução trifásicos. Por isso que ele é uma carga importante de ser avaliada, de ser estudada, porque no ambiente industrial ele é muito utilizado. E ele é um motor robusto, isso quer dizer que ele vai apresentar problemas com uma frequência muito pequena. A instalação dele é muito fácil e também é fácil fazer a ligação dele, a energização desse motor, colocar ele para funcionar. Então ele é usado para várias coisas, como por exemplo, para o acionamento de tornos e fresas, para o acionamento de pontes rolantes, para o acionamento de várias outras cargas mecânicas a nível industrial que exijam movimento, como, por exemplo, a prensa. Então, tem uma série de equipamentos que vão trabalhar com o motor elétrico. Os motores apresentam uma placa com os seus dados mais importantes. E aqui eu coloquei um exemplo de um motor da WEG e a gente vai entender melhor quais são essas características e como elas são importantes no funcionamento desse motor. Então aqui já tem algumas que a gente pode avaliar, que vai ser mais tranquilo. Então aqui, ele é trifásico, esse 3 aqui com esse desenho da senoide indica para a gente que ele é trifásico. Aqui apresentam alguns códigos do fabricante, algumas características dele que vão estar relacionadas ao catálogo do fabricante. Aqui na frente fala, motor de indução do tipo gaiola. Nós vamos ver a diferença entre o tipo gaiola e o tipo rotor bobinado. Mas aqui já foi indicado esse tipo. A frequência dele é 60 Hz. A categoria é N, que vai depender do tipo de carga que vai ser acionada. Tem curvas características que vão definir esse tipo de categoria. Aqui na frente nós temos a potência em kW, então são 2,2 kW, ou em CV, que é uma potência muito utilizada quando a gente fala do eixo do motor, uma potência mecânica. Então no caso CV aqui seria cavalo-vapor, então são 3 cavalo-vapor. A velocidade dele, normalmente é dada em RPM, revoluções por minuto, rotações por minuto. Então ele roda 1730 vezes por minuto. Seria algo semelhante à frequência, que dá a ideia de ciclo. Nós temos aqui o fator de serviço. Então 1.15 quer dizer que a gente pode ultrapassar a potência máxima dele em até 15%, que ele ainda vai funcionar de maneira adequada. No caso, a potência nominal, esses valores de potência que nós vimos aqui em cima, pode ser ultrapassado em até 15%. Aqui é uma relação entre correntes que a gente vai entender mais à frente. Aqui é o índice de proteção dele. Os dois números aqui indicam para a gente qual é o nível de proteção
contra sólidos e contra líquidos. Esse número aí tem uma tabelinha que a gente pode olhar também para identificar qual é o tipo de proteção que ele tem. Então ele pode ir, por exemplo, na parte sólida contra resíduos sólidos, ele pode não ter proteção, até ter proteção contra poeira, por exemplo, que seria a maior proteção contra partículas sólidas. Na parte de líquido aqui, ele pode não ter proteção nenhuma contra líquidos e chegar até a questão de ter proteção a ponto de ser submerso e trabalhar normalmente. Aqui nós temos os níveis de tensão de alimentação, então são 3 possíveis para esse motor aqui, e as correntes para cada tipo de alimentação que a gente fizer. Então se ligar ele em 220, ele tem essa corrente de 8,4 e assim sucessivamente, é só fazer a associação aqui. E aqui nós temos os tipos de conexão. Esse motor possui 12 pontas, igual a gente está vendo aqui, ele tem 12 terminais, e dependendo de como a conexão entre os terminais é feita, eu posso alimentar esse motor com 220 volts, 380 ou 440. Então depende do tipo de conexão que foi feita. E aqui embaixo nós temos o rendimento do motor, que está relacionado à eficiência dele, porque o motor recebe uma certa potência elétrica, mas a potência mecânica dele é menor. Por quê? O motor apresenta perdas. Essas perdas aí estão relacionadas ao atrito, porque esse eixo do motor ele tem um atrito ali no ponto de conexão dele. Então, uma parte dessa energia é perdida, e essa energia também é perdida por meio da ventilação, porque à medida que ele está girando, ele faz o ar entrar em movimento. Então, tem energia sendo perdida ali também. E outra fonte de perda de energia são os próprios condutores, o próprio enrolamento do motor, porque à medida que esse motor é percorrido por corrente elétrica, nós temos um aquecimento, e esse aquecimento significa perdas de energia. Então nós vamos ver que o rendimento do motor nunca é 100%. Sempre que eu entregar uma certa quantidade de energia para ele, ele vai conseguir transformar em energia mecânica só uma parcela. Igual a gente está vendo aqui, essa parcela seria de 85,5%. Os motores elétricos, de maneira geral, têm rendimentos elevados, nessa faixa aí. Se a gente for pegar um motor a combustão, por exemplo, a eficiência dele é bem menor. Mas aí tem a vantagem da gente conseguir armazenar mais energia nos combustíveis do que nas baterias, por exemplo. Então cada motor tem sua aplicação. E aqui embaixo nós temos o cosseno de Φ, que é o fator de potência desse motor, que vale 0,81. E a gente vai ver mais à frente como que essa informação aqui vai ser importante para o nosso cálculo de corrente. Nesse slide nós temos o motor em vista explodida, mostrando aí como o que ele é construído. Então nós temos a carcaça dele. Essa carcaça, que é a parte fixa, é chamada de estator. Esse nome aí, esse termo é bem importante e ele representa toda a parte do motor que não se move. Por outro lado, nós temos aqui essa parte interna com os eixos do motor, que se chama rotor. Essa parte sim é a parte móvel do nosso motor, é a parte que vai ficar girando enquanto esse motor estiver ligado. E aqui nós temos as demais peças que fazem a conexão. Então, por exemplo, nós temos aqui um ventilador que vai ajudar no resfriamento desse motor, e temos as várias outras peças que vão ser úteis aí na fixação dele e em tudo que ele vai precisar para garantir o funcionamento. Esse estator apresenta na parte interna as bobinas, ou seja, nós temos ali dentro fios enrolados que são utilizados para garantir o funcionamento correto do motor. Então a ideia básica é que esses enrolamentos, quando são percorridos por corrente elétrica, geram um campo magnético. E as interações de campo magnético no interior do motor é que vão gerar esse movimento do eixo que a gente precisa para acionar as cargas mecânicas. Então nós temos aqui os enrolamentos, aqui nesse painel nós temos as conexões elétricas, e depois nós temos uma interação dos campos elétricos gerados pelo enrolamento do estator com esse rotor, que é chamado rotor em gaiola. Esse modelo dele aqui é em gaiola. Nós vamos ver também o modelo de rotor bobinado, mas a ideia básica é a mesma. Então aqui nós temos o estator em corte. Imagina que a gente pegou uma seção dele e está avaliando. Esse estator, no meio dele aqui nós temos o rotor, como eu falei com vocês, e aqui no estator nós temos os enrolamentos, ou seja, as bobinas, os fios que são enrolados ali para formar essas solenoides que vão ser úteis para garantir o funcionamento correto do motor. Então a ideia aqui é o seguinte, nós temos 3 fases para trabalhar com esse motor. Então nós temos aqui, nesse desenho foi colocado separadamente cada fase. A primeira fase é enrolada nesse polo do motor e no polo de baixo, ou seja, polos opostos. A segunda fase é enrolada em polos opostos também com uma defasagem em relação
a primeira fase, nesse caso que a gente tem uma defasagem de 120 graus. E para a terceira fase, a mesma coisa. Ela é enrolada em polos opostos, com uma defasagem de 120 graus em relação às outras duas. Então nós temos aqui, ó, esses dois polos aqui tem a primeira fase, esses dois aqui receberam a segunda fase, e esses dois receberam a terceira fase. De modo que, durante o funcionamento do motor, o campo magnético é variável, porque cada fase tem um defasamento de 120 graus. Além desse defasamento mecânico que a gente está observando aqui, existe um defasamento elétrico entre as três fases que são usadas na alimentação. Isso significa que na hora de gerar o campo magnético aqui, cada par de polos que a gente está vendo aqui vai gerar um comportamento diferente. Então vamos pensar o seguinte, se eu tenho apenas um polo, vou analisar aqui apenas um polo, essa tensão que é aplicada é alternada. Isso significa que quando uma corrente elétrica passa por esse enrolamento, ela gera um campo magnético. Então eu tenho polo norte de um lado e polo sul do outro lado. À medida que o tempo passa, como eu tenho ali uma senoide alimentando esse enrolamento, esses polos vão inverter devido à própria mudança de polaridade da tensão. A tensão muda, a corrente muda, a polaridade do campo magnético também muda. E esse campo ainda vai depender da intensidade da corrente. Então a corrente atingiu seu valor de pico. Nesse momento, nós temos um certo valor de campo. À medida que essa corrente diminui, o campo varia. Nós vamos ver que o campo depende dessa variação da corrente. E quanto maior a variação, maior o campo. Então, no caso, quando a corrente está passando por zero, é que a gente vai ter o maior campo. E quando a corrente está no máximo, nós temos o menor campo. E aí, no final das contas, eu tenho então um polo norte e um polo sul, que vão ficar trocando de lugar, porque a tensão é alternada. E esse polo norte e sul vão aparecer também nas outras fases. A questão é que, como existe uma defasagem, eu posso começar com o polo norte aqui. Depois de um tempo, esse polo norte aparece na segunda fase. E aí o sul está sempre oposto. E depois de um tempo, esse polo norte aparece na terceira fase. E aí o sul está desse lado aqui. E aí quando o polo norte aparecer aqui embaixo, na primeira fase de novo, ela já inverteu, né? O sul é que passou aqui para cima. Então a gente percebe que o polo norte vai caminhando, girando aqui nesse motor. Então o polo norte começaria na primeira fase, depois de um tempo, e o sul também na primeira. Depois de um tempo eu tenho o polo norte aqui e o sul aqui embaixo, e isso vai invertendo. Então eu tenho um campo girante no final das contas. É isso que o motor apresenta para a gente, toda essa construção dele. E as três fases que são utilizadas geram para a gente um campo magnético girante. E esse campo magnético girante consegue atrair o rotor devido às interações magnéticas que acontecem aqui e fazer esse rotor girar com uma velocidade um pouquinho menor, porque ele não consegue acompanhar a velocidade do campo girante, ele fica sempre um pouquinho abaixo. Então esse é o princípio de funcionamento. Com um campo magnético girante aqui no estator, nós conseguimos atrair o rotor e colocar esse motor para girar. E aqui nós temos as duas possibilidades de rotor. Então, como eu falei com vocês, o rotor em gaiola, esse da direita aqui, ele mostra para a gente as barras paralelas conectando dois anéis. E ele dá aquela ideia de gaiola. Em inglês ele é até chamado de gaiola de esquilo. Em português ficou apenas gaiola. Então a ideia é que aquele campo magnético lá do estator, que a gente viu, né, aquele campo girante, consegue induzir uma tensão nesse rotor em gaiola. Isso significa que o rotor ficou sujeito a um campo magnético variável, então nele aparece uma tensão. É o princípio de funcionamento de algumas máquinas, como por exemplo o transformador. É a chamada tensão induzida. E quando essa tensão induzida aparece no nosso rotor, como ele é todo curto-circuitado, igual a gente está vendo aqui, ele é todo conectado, essa tensão induzida gera correntes que vão fluir pelo rotor, e essas correntes que fluem pelo rotor também geram campo magnético. Então eu tenho um campo magnético do estator e um campo magnético do rotor. Os campos interagem e a interação dos campos gera essa atração, como se eu tivesse pegado dois ímãs. E a atração entre os campos é que vai fazer com que esse rotor gire. E aí nós teremos o nosso motor em funcionamento. E aqui do lado esquerdo nós temos o rotor bobinado. Isso daí significa que em vez de usar as barras, igual a gente está vendo aqui, nós teremos aqui bobinas também, igual a gente tem no caso do estator. Então nós temos aqui três bobinas que vão fazer o papel que essa gaiola estava fazendo antes. A diferença é que essas bobinas são conectadas a esses anéis aqui, que são conectados à parte
do circuito elétrico utilizando escovas de carvão. Então, à medida que esse rotor gira, nós temos aqui escovas encostadas nesses anéis, e mesmo que os anéis girem, essas escovas vão permanecer em contato com ele. E aí nós temos o contato elétrico necessário para poder ligar alguma coisa nesse rotor. Como, por exemplo, eu poderia ligar resistores nesse rotor de modo a diminuir a corrente. Eu posso ter uma corrente de partida reduzida se eu conectar resistores nesses anéis aqui. Mas aí já entra na ideia da partida de motores elétricos. Enfim, só tenho em mente que esse tipo de rotor aqui não permite nenhuma variação. Eu vou ligar ele lá no circuito e ele vai funcionar sem nenhuma mudança. Agora, se eu coloco o rotor bobinado, eu já posso pensar em algo a ser conectado nos enrolamentos desse rotor. Então, além de conectar o estator na alimentação, que é feito para os dois casos, nesse caso aqui do motor de rotor bobinado, eu ainda vou poder conectar alguma coisa nesse rotor. No caso, como eu falei, são resistores utilizados para reduzir a corrente de partida. Os motores de indução trifásicos precisam receber as 3 fases para garantir o funcionamento, conforme o próprio nome dele já sugere. A questão é que esses motores podem ter uma quantidade de pontas maior do que 3. Igual, se eu tiver um motor com 3 pontas, não tem segredo, é só colocar as 3 fases conectadas a ele e esse motor vai funcionar normalmente. Agora, se o motor tiver 6 pontas, por exemplo, ou 6 terminais, o que isso significa? Que nós podemos conectar esse motor de formas diferentes e obter funcionamentos iguais para outros níveis de tensão. Então, por exemplo, no caso do motor de 6 pontas, que é o que a gente tem aqui, ele pode funcionar tanto para 380 volts quanto para 220 volts. E de onde que vem essa questão do funcionamento? O motor exige 220 volts em cada uma das suas 3 bobinas. Cada enrolamento dele precisa ter uma tensão de 220 volts. Então nós temos 2 possibilidades. Se eu estiver utilizando a tensão de 220 volts, que já é a tensão correta, eu preciso colocar essas tensões nas bobinas. Então não tem muito segredo. Eu peguei as 3 bobinas, os 6 terminais dele existem porque cada bobina tem seus 2 terminais separados, então ignorem esses fios vermelhos que aparecem aqui, porque a gente está falando primeiro do motor, né? Então tem aqui o primeiro enrolamento nos terminais 1 e 4, o segundo nos terminais 2 e 5 e o terceiro nos terminais 3 e 6. Então são 3 bobinas com seus 6 terminais. Se eu quiser ligar esse motor em 220 volts, eu preciso conectar as bobinas em triângulo, igual a gente está vendo aqui do lado. Por quê? Se eu conectar em triângulo, eu vou ter aqui 220 volts de uma fase para outra, 220 volts nos terminais da bobina. Isso vale para as 3 bobinas. Então, analisando essa primeira, a gente viu isso. Nessa segunda aqui, eu tenho a fase R de um lado e a fase T do outro. Então, 220 volts. E a última bobina recebe T e S, também 220. E para fazer isso aqui no nosso motor, o que a gente precisa fazer? Os terminais 1, 2 e 3 recebem a alimentação, R, S, T. E aí o terminal 1 vai conectado no terminal 6, ou seja, a fase R chegou tanto para o 1 quanto para o 6, seria esse ponto aqui de cima, ó, o terminal 1 de uma bobina e o terminal 6 da outra bobina. Depois nós temos a fase S conectada no terminal 2 de uma bobina e no terminal 4 da outra. Então está aqui, ó, a fase S no terminal 4 de uma bobina e 2 da outra. E por fim a fase T conectada ao terminal 3 e ao terminal 5. Então a fase T está aqui conectada ao terminal 3 dessa bobina e ao 5 da outra. Então essa conexão aqui, apesar de não parecer um triângulo, é um triângulo, igual a gente acabou de ver, né? É possível associar essas 2 conexões aqui. E agora eu tenho 220 volts em cada bobina e esse motor vai funcionar normalmente. Ele já está apto a funcionar nesse valor de tensão. Agora, se a gente leva esse motor para uma alimentação que é de 380 volts, que é um valor bastante comum a nível industrial, nós vamos ter que conectar ele de outra forma. Por quê? Se ele for conectado desse modo, como aparece aqui, ele vai receber 380 volts em cada bobina. E essa tensão é acima do valor que ele precisa. Ele vai ser danificado. Então, para ele trabalhar com 380 volts, o que a gente faz é isso aqui. Nós vamos ligar uma fase em cada terminal, 1, 2 e 3, e os terminais 4, 5 e 6 são curto-circuitados, gerando esse ponto central que nós temos na conexão em estrela. Agora, com a conexão em estrela, vai acontecer o seguinte. Quando eu pego aqui da fase R para a próxima fase, que seria aqui a fase S, então se eu peguei aqui da fase R para S,
qual é a tensão que eu tenho? 380 volts. Mas a tensão na bobina não é 380. Como nós vimos lá naquele estudo do circuito trifásico, quando nós temos uma tensão de 380 volts aplicada à estrela, a tensão em cada braço dessa carga é a tensão de linha dividida por raiz de 3. Então, quando eu divido 380 por raiz de 3, o valor que eu obtenho é 220 volts. Ou seja, mesmo alimentando com 380 volts, no resultado final eu tenho 220 volts em cada bobina. Então, o funcionamento do motor é o mesmo para os dois casos. Aqui, a diferença é que eu precisei ligar em estrela para garantir uma tensão menor em cada bobina. E aqui não, como a tensão já estava certa, eu liguei direto em triângulo. E aí eu consegui trabalhar com a tensão da rede diretamente. Existem motores com mais terminais, com 9 ou 12 terminais. E eles permitem conexões em outros valores de tensão, como por exemplo, 440 volts. Nesse caso aqui, esse motor de 6 pontas não poderia ser conectado em 440. Mas se eu trabalhar com um motor com mais pontas, é possível fazer um arranjo diferente dessas bobinas e garantir essa conexão de modo a gerar os 220 volts por bobina, que é o que ele precisa para trabalhar. Aqui eu coloquei a questão das senoides e do campo girante. Só para ficar mais claro, tem uma imagem ilustrando isso. Então tem aqui as 3 senoides defasadas de 120 graus, uma rosa, uma azul e uma vermelha. Elas apresentam essa defasagem elétrica. E aqui no caso do estator, nós temos essas bobinas alimentadas pelas fases que aparecem aqui. Então essa primeira bobina foi alimentada pela primeira fase, a rosa. Essa daqui é a fase vermelha, que é a última. E essa daqui é a fase azul, que é a do meio. Então, quando a gente tem essa alimentação, nós teremos o campo girante que eu falei com vocês. Então, olha só, nesse momento que foi adotado aqui, para fazer a análise, nós temos um polo norte nessa bobina e um polo sul nessa daqui. Então, o campo magnético tem esse sentido. E, ao mesmo tempo, temos um polo norte aqui e um polo sul aqui. Então, a resultante de campos magnéticos nessa bobina, nesse estator, é exatamente essa seta verde que a gente está vendo aqui. E depois disso, depois que passar mais um tempo, esses polos vão variando, seguindo aqui a ideia da senoide, de modo a gerar o campo girante, que vai garantir o funcionamento desse motor, igual a gente viu lá atrás. Aqui eu coloquei para vocês aquela explicação do funcionamento do motor a partir do campo girante, da indução, da tensão. Então é legal vocês darem uma lida depois. E o que aparece a mais aqui é a questão da velocidade. Como eu falei com vocês, o campo girante do motor tem uma certa velocidade e o rotor gira com uma velocidade um pouquinho menor, porque ele não consegue acompanhar a velocidade do campo girante. Porque se ele acompanhasse, a tensão induzida cairia para zero, e aí não teria mais corrente, não teria mais campo, e ele ia parar. Então ele acompanha a velocidade ali um pouco abaixo, e esse valor é exatamente o necessário para garantir essa tensão induzida que existe no funcionamento dele. E essa diferença entre a velocidade do campo girante e a velocidade do rotor é que dá o nome do motor assíncrono. Então, se a gente falar em motor de indução ou motor assíncrono, é a mesma coisa. Essa ideia da diferença entre a velocidade do campo e a do rotor gerou esse nome aí para ele. E como existe essa diferença, é necessário fazer uma análise dela. Qual é a porcentagem de diferença entre a velocidade do campo e a velocidade do rotor? Para isso foi criada uma grandeza chamada escorregamento, que é representada aqui pela letra S. Ela é uma diferença das duas velocidades, no caso a velocidade do campo girante, chamada de velocidade síncrona, e a velocidade do rotor, dividido pela velocidade do campo girante. Ou seja, aqui eu tenho um percentual da diferença das duas velocidades. Então eu fiz a subtração e dividi por NS. No final das contas, o escorregamento S é uma porcentagem dessa diferença em relação à velocidade do campo girante. E ele é um parâmetro que aparece nas placas de dados dos motores. Depois a gente vai ter uma oportunidade de avaliar isso aí de novo. E se a gente precisar calcular a corrente elétrica que flui por um motor a partir dos dados dele, nós podemos usar uma dessas duas expressões aqui. Depende do tipo do motor. Se for um motor bifásico ou monofásico, a gente vai trabalhar com essa primeira expressão. Agora, se o motor for trifásico, a gente vai precisar trabalhar com a segunda. A diferença entre elas é apenas esse raiz de 3 que aparece aqui. Como nós vimos no cálculo de potência trifásica, é necessário colocar esse raiz de 3 aqui embaixo. Mas a ideia é a seguinte: nós temos então uma potência no eixo do motor, que normalmente é uma potência mecânica em CV, em cavalo-vapor.
Aí nós vamos multiplicar essa potência por 736, de modo a transformar ela em watts, porque 1 cavalo vapor é igual a 736 watts. Então, fazendo aqui a multiplicação, eu tenho a potência elétrica em watts. Eu vou dividir pela eficiência do motor, que é essa letra grega eta, eficiência, o rendimento dele, porque aí eu vou saber o quanto de potência elétrica eu estou falando, porque isso daqui que eu calculei primeiro é a potência mecânica. Quando eu divido pelo rendimento, agora eu sei qual é a potência elétrica total, tanto aquela que se transforma de fato em potência mecânica, que é o objetivo, quanto aquela potência que é perdida devido ao atrito, ventilação e efeito Joule, né, o aquecimento dos condutores. Então, depois que eu fiz essa divisão pelo rendimento, eu tenho agora a potência elétrica, que é a potência efetiva. Quando eu divido pelo fator de potência, eu tenho agora a potência aparente. E aí, se eu dividir a potência aparente pela tensão de alimentação do circuito, eu tenho a corrente no motor. E aqui a mesma coisa vale para o sistema trifásico. A diferença é que, como esse motor trabalha com 3 correntes diferentes, pelo menos em fase, né, eu preciso fazer a divisão por raiz de 3, porque ele entra naquele cálculo que nós verificamos lá em cargas trifásicas, no finalzinho da análise de corrente alternada. E aí eu teria a corrente no motor do mesmo jeito. É claro, pessoal, que isso aqui é importante quando eu não tenho a corrente no motor fornecida, se eu tiver apenas essas outras informações. Mas dependendo do caso, a gente pode consultar uma tabela de dados do motor e obter o valor de corrente que flui por ele. Igual essas tabelas que eu coloquei aqui para vocês. A primeira nos mostra uma tabela do motor monofásico, ou de motores monofásicos, uma fase só. E aqui nós temos motores de 2 polos ou de 4 polos. Isso daí está relacionado à quantidade de enrolamentos que existem no interior desse motor. Igual nós vimos lá, o estator tem o enrolamento da bobina. Então, se ele tiver apenas 2 polos por fase, igual os exemplos que a gente viu eram todos 2 polos. Então, nós vamos consultar essa parte de cima da tabela. Se ele tiver 4 polos, quer dizer que cada fase é enrolada 2 vezes. Então, nós teremos que consultar essa parte de baixo da tabela. E que nós temos o seguinte, a potência nominal em CV, então 1,5, 2, 3, 4, enfim, só olhar aqui na primeira coluna, o equivalente em kW. Depois nós temos a corrente para alimentação em 220 volts, que é a única disponível para esses motores aqui da tabela. A velocidade é dada em RPM. Os motores de 2 polos têm valores próximos de 3.600, igual a gente está vendo aqui, porque o campo girante dele tem 3.600 RPM, porque depende apenas da frequência da tensão da fonte. E se a frequência é 60 Hz, o resultado vai ser 3.600. Agora, se o motor é de 4 polos, ele tem uma velocidade que é aproximadamente a metade do caso anterior. Então, em vez dos 3.600 da velocidade síncrona, nós temos 1.800. Então, todas elas ficam próximas dos 1.800 RPM. Temos aqui o fator de potência, está em porcentagem, então aqui é 0,75, 0,82, só consultar. Temos uma relação corrente nominal de partida pela corrente nominal do motor. O que significa isso daqui? Os motores elétricos, quando iniciam o seu movimento, têm uma corrente elétrica maior. Isso acontece porque o motor elétrico está parado. E para sair daquele repouso, para iniciar o movimento, né, vencer a inércia, ele acaba exigindo mais corrente da rede. E também pelo fato de ele estar parado, nós temos um comportamento dele como se ele fosse um elemento de baixa resistência. À medida que ele inicia o movimento, devido àquela tensão induzida que nós vimos, da interação dos campos magnéticos, essa corrente vai diminuindo até chegar no valor de corrente nominal, ou seja, no valor de corrente que ele mostrou aqui para a gente. Então, quando eu falo aqui, qual é a relação entre a corrente nominal de partida e a corrente nominal? 7,8 vezes. Isso significa que ele opera normalmente com 7,5, mas durante a partida ele vai ter um valor que é 7,5 vezes 7,8. Ele atinge valores muito altos durante a partida. Isso vale para todos os motores, igual a gente está vendo aqui. Existem motores que têm correntes de partida mais consideráveis e outros que têm correntes de partida menores, igual esse exemplo aqui. Aí vai depender, claro, do motor que a gente está falando. Mas a questão é sempre essa. A corrente de partida dos motores elétricos é sempre mais alta do que a corrente nominal dele, porque depois que ele entrou em movimento, ele tem uma corrente reduzida agora. É igual o caso dos ventiladores de teto. Se a gente liga ele num sentido, ele vai ter uma corrente de partida mais alta, depois estabilizou e o ventilador está funcionando. Agora, se a gente quiser
colocar o ventilador no outro sentido, então vamos supor, ele estava ventilando e agora eu quero ele como exaustor, eu preciso primeiro parar esse ventilador, né, deixar ele chegar no repouso, para depois inverter o sentido. Porque se eu não fizer isso, essa corrente na inversão vai ficar ainda maior, porque o motor agora não está parado, ele está girando no sentido oposto. Então quando eu ligo ali, mudo o sentido de giro dele, vai ser ainda pior. A corrente vai ser mais elevada do que aquela na partida. Aqui nós temos o conjugado do motor, que está relacionado à capacidade de realizar força que o eixo dele possui. Vai depender da polia, da engrenagem que foi conectado no eixo desse motor, mas a ideia é que ele tem conjugados de acordo com a potência dele. Então, normalmente, vocês vão acompanhar aí que o conjugado dele vai aumentar à medida que a gente tem potências maiores para esse motor. Aqui nós temos o rendimento, que é a porcentagem de potência ou de energia que vai de fato ser transformada em energia mecânica no eixo. E aqui no final nós temos um momento de inércia, que está relacionada ao início do movimento desse motor, que a gente não vai chegar a aprofundar nessa grandeza. Mas o que vai ser mais importante para a gente? As potências, a corrente, velocidade, fator de potência, essa relação entre a corrente de partida e a corrente nominal e o rendimento desse motor. Então, conhecendo essas grandezas aqui para a gente, já está de bom tamanho. Outras tabelas que nós temos aqui são para os motores de indução trifásicos. Então, essa primeira aqui é para o motor de 2 polos. Motores de indução trifásicos com 2 polos. E nós temos as mesmas características vistas para o motor de indução monofásico. Só vai mudar mesmo a questão da conexão. E na verdade aqui aparece uma coisa nova, que é o tempo de rotor bloqueado, que é uma característica importante do motor e que nos diz o seguinte: durante a partida ele tem uma corrente elevada, exatamente porque o rotor tem repouso. Agora imagine que, devido a uma carga mecânica muito elevada, esse rotor permanece bloqueado. Então o motor não tem força para colocar aquela carga em movimento. Nesse caso, se o motor estiver ligado, ele vai ter aquela corrente elevadíssima da partida, igual nós vimos. Enquanto aquele rotor permanecer bloqueado, essa corrente elevada vai ficar percorrendo os condutores desse motor. E é claro que isso aí vai dar um problema, porque esse motor foi feito para funcionar com uma certa corrente. Se ele estiver operando com uma corrente que é 7 vezes maior, igual a gente viu lá no caso da corrente nominal em relação à corrente de partida, nós temos um problema aqui. E esse motor, claro, vai aguentar só um tempo nessa condição de operação sob uma corrente elevada. E esse tempo é colocado aqui. Então, para esse primeiro motor, por exemplo, de 1 CV, ele consegue operar até 7,1 segundos com o rotor bloqueado. Se passar desse tempo aqui trabalhando com o rotor bloqueado, ele vai ter problemas e pode ser seriamente danificado. E eu preciso ficar sempre de olho nesses tempos aqui também, quando a gente for falar da proteção desse motor. Porque se ele estiver operando com o rotor bloqueado, alguma coisa vai ter que desligar esse circuito. E essa proteção que desliga o circuito precisa levar em consideração esse tempo. Ela tem que atuar, ela precisa desligar o circuito antes de chegar nesse tempo máximo. Igual, se esse motor de 1 CV tiver com o rotor bloqueado, a proteção vai ter que atuar em menos de 7,1 segundos para que o motor não se danifique. E esse dado é importante na hora de fazer esse levantamento das proteções. Então nós temos aqui agora o motor de 4 polos. A diferença em relação à tabela anterior está na construção do motor apenas, mas a ideia é a mesma. As conexões com a rede são as mesmas, né? Como nós vimos, se o motor tiver 6 pontas, eu posso ligar ele em estrela ou em triângulo. E aí nós temos os valores aqui. E na terceira tabela aqui nós temos a continuação dessa segunda, para o motor de indução trifásico. Então, só que não coube mesmo no slide anterior. Aí fica aí de consulta para vocês. Para trabalhar com os motores de indução, é necessário usar um circuito que vai controlar esses motores, que vai ser útil tanto para definir o momento certo de ligar e desligar o nosso motor, quanto também vai ser útil como uma interface entre o operador e o motor. Então, como nós vimos aí, esses motores possuem vários terminais, tanto o de indução trifásico quanto o de indução monofásico. E é necessário trabalhar com algo que vai fazer a conexão desses terminais ao mesmo tempo. Se fosse uma carga mais simples, como por exemplo uma lâmpada, nós usaríamos um interruptor, como é feito nas residências. Mas no caso do motor, o interruptor não é muito viável, porque primeiro a gente tem uma quantidade grande de terminais que precisa ser conectada. E esses terminais ainda podem ser conectados de formas diferentes. Então, se eu tivesse um interruptor, eu ia ligar sempre da mesma forma. E outra coisa também é que as correntes elétricas que os motores exigem são correntes muito elevadas. Então, esses interruptores precisariam ser muito robustos.
o que não é interessante. Então a gente tem o contator, que é exatamente esse elemento que está aparecendo aqui para vocês, que vai fazer o acionamento dos motores. Então nós temos sim uma espécie de interruptor, que é a chamada botoeira, um botão que a gente pressiona. Esse botão liga o contator e o contator, por sua vez, liga o motor. E aí sim, no contator aqui eu tenho uma série de contatos, como o próprio nome já sugere, que vão ser úteis para fazer o acionamento do motor. Então nós temos aqui, ó, atrás tem os terminais A1 e A2, que estão os terminais de alimentação desse contator, é onde a gente liga fase e neutro, ou fase-fase, depende do nível de tensão, para que ele funcione. E depois disso nós temos aqui na frente os contatos. Então aqui apareceu L1, L2, L3, são as fases que eu vou ligar no motor. E aqui apareceu um contato, que é NO, que a gente vai ver o que significa, mas esse contato aqui não é usado para as fases. Só esses contatos aqui de L é que está indicando fase, né, que é o que está vindo lá da alimentação. L1, L2, L3 e aqui embaixo sai para o motor essas mesmas fases. Então eu vou ligar os condutores aqui e depois que eu precisar ligar o motor, eu aperto um botão que alimenta o contator nos terminais A1 e A2 e o contator, por sua vez, fecha seus contatos alimentando o motor que está conectado aqui embaixo. E se for necessário trabalhar com mais contatos, como a gente viu aqui, tem os 3 contatos da fase e mais um contato, que é um contato auxiliar, que vai servir para outras coisas. Se eu precisar de mais contatos, é possível usar esse bloco com contatos auxiliares. Ele é encaixado aqui na parte da frente desse contator e opera como ele. Sempre que o contator ligar, essa parte azul escura aqui entra para o corpo do contator e essa parte azul também puxa uma parte desse bloco de contatos auxiliares e faz a ligação dele também. Ou seja, esse componente que é todo mecânico, enquanto esse aqui é eletromecânico. Dentro dele tem uma bobina que, quando é alimentada nos terminais A1 e A2, atrai uma parte de ferro que comuta os contatos desse contator. E o mesmo vale para esse bloco de contatos auxiliares se ele estiver conectado aqui no contator. E aqui nós temos o funcionamento desse contator. Como eu falei com vocês, os terminais A1 e A2 são da bobina. São esses terminais que são responsáveis pelo fechamento desse contator, pela alimentação dele. E aqui dentro, essa parte verde, seria a parte metálica, que é atraída pelo campo magnético gerado aqui nessa bobina. Então, inicialmente, nós temos aqui o seguinte. Os contatos que são do tipo NA são normalmente abertos. Igual no slide anterior apareceu um NO. NO é Normally Open, ou traduzindo para português, normalmente aberto. Então, o NO ou NA é a mesma coisa. E aí nós temos o seguinte, esse contato, como a gente está vendo aqui, ó, ele é aberto, ou seja, não há conexão entre os pontos 1 e 2. O mesmo vale para os pontos 3 e 4, porque também é NA. Agora, para os pontos 5 e 6, nós já temos um contato estabelecido, por isso que o contato é do tipo normalmente fechado. Então, essa é a diferença entre NA e NF. Contatos NA normalmente são terminados em 3 e 4. Como assim? O primeiro pode ser 13, o segundo vai ser 14. Se o primeiro for 23, o segundo é 24, e assim sucessivamente. Então, esse primeiro número da dezena nos indica a ordem do contato. Então, por exemplo, se eu pegar aqui 13 e 14, é o primeiro contato. 23 e 24 é o segundo contato. E se eu pegar agora o contato fechado, ele termina em 1 e 2. Então, se ele for o terceiro, seria 31 e 32. Então, o primeiro número me indica o contato, então 1, 2 e 3. E o segundo número me indica se ele é aberto ou fechado. 3 e 4 aberto, 1 e 2 fechado. E aí esse contator funciona da seguinte maneira. Quando ele for alimentado, quando eu colocar aqui uma tensão, normalmente 127 ou 220 volts, essa bobina gera um campo magnético que vai atrair essa peça de ferro que está aqui embaixo. Então, quando ela é atraída, ela encosta aqui nessa parte amarela, e aí esse contato que era do tipo NA vai ser fechado, porque esse contato aqui também sobe e fecha esse contato NA. Aqui é a mesma coisa, o contato NA também é fechado. E por fim, esse contato que é do tipo NF se abre. Então nós temos contatos que são normalmente abertos. Quando eu ligo o meu contator, esses contatos se fecham. E os contatos que são do tipo normalmente fechados, quando eu alimento meu contator, vão se abrir. Então eles funcionam de forma oposta e são úteis de acordo com o que a gente quer fazer. Então, por exemplo, eu quero uma lâmpada que indica que o motor está ligado. Então vou usar um contato NA. Por quê? Quando ele fechar esse contato, a lâmpada liga. Agora eu quero uma lâmpada que me indica que o motor está desligado. Então eu vou usar um contato NF, porque enquanto ele estiver desligado, tem corrente passando por aqui e a lâmpada acende.
No momento que esse contator ligar, esse contato abre e aí a lâmpada apaga. Então eu consigo escolher o contato do tipo NA e NF de acordo com a necessidade. Se eu quero ligar alguma coisa, eu tenho que usar um contato NA. Se eu quero desligar alguma coisa, é o contato NF. E a simbologia que nós temos para o contator é essa aqui. Esse contator é utilizado em diagramas que não são o mesmo tipo de diagrama que nós já vimos. Nós vimos nas aulas passadas o diagrama unifilar. Esse tipo de diagrama aqui é chamado de multifilar, porque ele apresenta vários condutores. E ele é dividido normalmente em comando e carga. O comando me mostra os contatores, como que eles estão ligados. E a carga, ou força, no diagrama de carga ou de força, me mostra como que o motor está ligado. Então, normalmente é feita a separação deles em termos de diagrama na hora de fazer o desenho deles, mas na prática é uma coisa só. O circuito está todo interligado. E nesses diagramas, nós vamos encontrar esse símbolo aqui para o contator, para aquela parte da bobina dele, então A1 e A2 são os terminais da bobina desse contator. E aqui nós temos os contatos desse contator. Como eu falei com vocês, o primeiro contato começa com 1, o segundo com 2, né? E assim sucessivamente, até o sexto contato aqui. E depois eu olho o final, 3 e 4 é aberto, 3 e 4 de novo aberto. Agora se eu pego esses dois últimos aqui, eles terminam em 1 e 2, então eles são do tipo fechado. Eu consigo ver isso tanto no desenho quanto na numeração, vale para os dois tipos de contato. E como eu falei com vocês, nós temos aí os diagramas de acionamento desses motores, que são multifilares, e apresentam aí a parte de comando e a parte de carga. No diagrama de comando, nós temos os contatores e a lógica que vai ajudar nesse funcionamento deles. Então, nós temos os botões, por exemplo, os relés temporizadores, que vão contar um tempo até fazer uma determinada tarefa ali no circuito. E nós temos o diagrama de carga, que é onde aparece os nossos motores elétricos e suas conexões com os contatores. E aqui nós vemos um diagrama da partida direta do motor de indução trifásico. A partida direta significa que nós vamos simplesmente ligar o motor. Ele já vai partir e funcionar no seu valor de tensão nominal. Existem várias outras partidas que têm como objetivo, normalmente, controlar a corrente do nosso motor. Como eu falei com vocês, durante a partida, ele apresenta uma corrente muito elevada, e isso é indesejado. Então, do jeito que está aparecendo aqui o diagrama, nós temos apenas uma partida direta, que eu aperto o botão, o motor liga. Eu aperto o outro botão, o motor desliga. E aí o funcionamento dele já está todo definido. Então, nesse caso aqui, o motor parte com corrente elevada. Agora, existem várias possibilidades de trabalhar com correntes reduzidas para esse motor, como é o caso, por exemplo, da partida estrela-triângulo ou partida com chave compensadora, que são úteis nessa redução da corrente. E como é que isso daqui vai funcionar? Então, como eu falei com vocês, são dois diagramas, um de carga ou de potência e o outro de comando. Então, aqui no da direita eu tenho os contatores e no da esquerda eu tenho o motor que eu quero ligar. E aqui a gente observa o seguinte, eu tenho apenas duas fases para o de comando, porque o contator funciona com 220 volts, então duas fases. Se fosse 127, eu teria aqui fase neutra. E do lado de cá eu tenho um motor trifásico, então aparecem aqui as três fases. E aqui nós temos o seguinte, no início, esse retângulo que é ao redor do condutor é o fusível, então ele existe nos dois diagramas. Ele é um dispositivo de proteção que nós vamos estudar mais à frente. Depois nós temos aqui o disjuntor, que é outro dispositivo de proteção, também vamos estudar ele melhor. Mas esse daqui provavelmente vocês já conhecem, porque ele é muito utilizado em instalações elétricas prediais. Na casa de vocês aí, provavelmente tem um disjuntor. Se a instalação foi feita de forma correta, vocês vão encontrar alguns disjuntores aí. Depois nós temos um dispositivo chamado relé térmico, que ele é de proteção também, assim como o disjuntor e o próprio fusível. Nós vamos estudar ele mais à frente. E temos aqui um S0, que é o botão. S é de switch. Então temos aqui o botão com os contatos 1 e 2. 1 e 2 é fechado. Então esse botão S0 é um botão do tipo fechado. Ele está aqui para desligar o nosso circuito. Enquanto o botão S1 tem os contatos 3 e 4. Então ele é aberto. Ele está aqui para ligar o nosso circuito. E mais embaixo aqui nós temos o contator, com a sua bobina, os terminais A1 e A2. Nesse caso aqui, quando eu pressionar o botão S1, ele vai fechar esse contato aqui, e aí eu terei corrente fluindo pelo circuito. Ela vai passar pelo fusível, pelo disjuntor, pelo contato do relé térmico, pelo botão que está fechado, agora vai passar pelo botão S1 porque eu fechei ele, e vai chegar até o contator K1, e depois voltar aqui para outra fase. Então nesse caso, o contator K1 liga, e quando ele ligar, esse contato dele aqui é K1 e K1, ou seja, o mesmo elemento, só que aqui eu estou falando da bobina dele,
e aqui eu estou falando do contato dele. Então agora que ligou ali o K1, esse contato vai fechar. Então mesmo se eu soltar esse botão aqui, ele tem retorno por mola, quando eu tirar o dedo dele, esse contator K1 permanece ligado, por quê? Ele criou aqui um caminho alternativo para a corrente. Esse contato aqui, que faz isso, né, que cria esse caminho alternativo para a corrente, é chamado de contato de selo. Significa que eu consigo ligar o contator e depois ele mesmo se mantém ligado, mesmo que eu solte o botão. E aí se eu apertar esse botão aqui de novo, também não vai acontecer nada. Por quê? A corrente elétrica já chega até o contator K1 por esse caminho aqui. E no diagrama de potência, o que está acontecendo? O K1 aparece aqui também, ó, 3 contatos dele. São os contatos de potência utilizados para ligar o motor. Então esses contatos aqui são fechados também no momento que eu ligo o K1. Pressiono o botão, ligo o K1. O K1 se mantém ligado e ao mesmo tempo liga o motor. E agora esse motor está ligado enquanto o K1 permanecer ligado. Se eu quiser desligar, o que eu faço? O S1 já não serve mais. Eu tenho que apertar agora o S0. Por quê? Ele vai abrir essa parte do circuito e quando ele abrir, a corrente para de passar por aqui, né, pelo caminho alternativo, e o K1 desliga. Quando o K1 desligar, o contato dele volta a ser aberto. E esses daqui também voltam a ser abertos. E aí tanto o motor parou de funcionar, quanto o contato de selo também parou de funcionar. E aí eu tenho o motor desligado agora. Por isso que é chamada partida direta. S1 liga, S0 desliga. É só isso que esse circuito faz. E aí é necessário uma série de observações. Igual eu falei com vocês, né? Eu tenho que ter a proteção, igual aqui no diagrama de potência eu tenho fusível, tenho disjuntor, tenho relé térmico. Tudo fazendo a proteção desse motor aqui. Depois que eu fiz o dimensionamento desses dispositivos de proteção, eu posso colocá-los no meu circuito, que eles vão ser capazes de identificar falhas na operação do circuito e fazer o desligamento do motor no momento certo. E para encerrar aqui, a gente tem mais 3 coisas para observar. A primeira delas é essa atividade que eu vou deixar no AVA para vocês me entregarem no dia 10 de novembro. Então eu peço aqui o seguinte: vocês têm uma placa de identificação dos motores, de um motor, a placa de dados dele, e aqui eu peço para vocês identificarem as grandezas. Então é um exercício bem tranquilo, vocês vão olhando o que foi pedido, volta aqui na tabela e confere também o que está sendo fornecido de informação. E depois disso, preencher tudo direitinho, o exercício está pronto. É mais para vocês terem esse contato com as grandezas e olhar uma placa de dados e conseguir identificar também o que está acontecendo ali. E é importante vocês lembrarem o que ela significa. Não adianta só eu chegar aqui e pegar uma potência nominal no eixo. Quanto que ela vale? Ela vale, eu vim aqui olhar a quantidade CV. Então tá aqui, ó. Eu tenho a potência em kW, fora do parênteses, e dentro do parênteses ela está em CV. Então tá aqui 0,75 kW e 1 CV. Aí eu venho que coloco 1 CV, mas o que é isso? Eu preciso saber o que é potência. Potência no eixo é diferente de potência elétrica. Tem que lembrar dessas grandezas também. Então não preocupem só em colocar os valores, não. Pensem também no seu significado. Cada grandeza aqui quer dizer uma coisa e é importante que vocês entendam isso bem. Por isso que o exercício é pequeno, é simples, mas entendam as grandezas, porque mais para frente nós vamos precisar delas para poder fazer o dimensionamento das proteções, por exemplo, desse motor aqui. Outra coisa que eu deixei para vocês é o nosso projeto final. Vocês vão me entregar ele no dia 1º de dezembro. Ele é feito em dupla e vocês vão precisar fazer um projeto elétrico. Ele vale 10 pontos também, vale lembrar isso. O projeto é de um galpão que trabalha com serraria. Então nós temos uma parte aqui que é o galpão, que é onde efetivamente acontecem as atividades. Temos aqui um escritório de contabilidade. E aqui em cima nós temos a subestação, que é o local da instalação onde a energia chega, né, por onde a rede é conectada. Então nós temos aqui do lado de fora a rede da concessionária, conectada no medidor de energia, no disjuntor geral e no transformador, que vai alimentar um quadro geral de força. Esse quadro geral de força, por sua vez, alimenta um quadro de distribuição de luz, que é utilizado para o escritório, para as tomadas, e alimenta também um centro de comando de motores, que é utilizado para a alimentação dos motores que nós temos na nossa instalação. Aqui do lado de fora nós temos o estacionamento e a portaria, mas aqui nós não vamos nos preocupar, só mesmo nessa parte interna. E aí eu peço aqui o seguinte: elabora o projeto elétrico, iluminação, dimensionamento de condutores e dimensionamento de condutos, que seriam os eletrodutos, eletrocalhas, que nós vamos ver também numa aula mais à frente. E aqui nós temos o seguinte: projeto luminotécnico, que foi da aula passada. Vocês vão fazer para o galpão e para o escritório. As especificações estão todas aqui. Vocês vão conseguir consultar o material da aula passada, a atividade que eu passei para vocês na aula passada e resolver esse projeto aqui. Depois, nós temos a segunda parte, que é o dimensionamento de condutores.
Então eu coloquei os dados dos motores aqui, são motores iguais, todos os motores do galpão são esse modelo aqui, de 40 CV. Coloquei as informações e aí vocês vão ter que fazer o dimensionamento dos condutores, que é definir a espessura do condutor que faz a alimentação desses motores. Também é um assunto da próxima aula. Então nós temos aqui alguns focos. Primeiro, do centro de comando de motores até os motores, ou seja, vocês vão dimensionar esses condutores aqui, que saem do CCM até o centro de comando, até os motores propriamente ditos. Vocês vão dimensionar também o condutor que sai do QGF e vai até o CCM. E do QDL vocês não vão ter que preocupar. Eu escrevi tudo aqui embaixo. Do QGF ao CCM também vocês vão ter que fazer, e do QGF ao QDL não dimensionar. Então, são dois dimensionamentos de condutores que vocês vão precisar fazer. E depois vocês vão fazer o dimensionamento dos condutos. Ou seja, vão definir bandeja, ou eletrocalha, ou canaleta, ou eletroduto, de acordo com o que foi pedido. E, de novo, o QGF ao QDL vocês não vão dimensionar, porque senão o trabalho ficaria um pouco extenso. E aí, se vocês fizerem correto aqui para o CCM, para o QDL vai ser a mesma coisa. Então, eu não pedi para ele, não. E aí, o que vocês vão entregar? Toda a memória de cálculo deve acompanhar o projeto, justificando as escolhas e posições dos elementos. Então, isso vale tanto para a questão das luminares, que vocês escolhem a quantidade e a disposição, quanto para os outros elementos que nós ainda vamos estudar. Esquema com a distribuição das luminares. Diagrama unifilar da instalação completa, mesmo da parte não dimensionada. Ou seja, vocês vão colocar naquele diagrama unifilar que eu passei para vocês a nossa instalação elétrica. Começando lá na rede, aí vem transformador, vem o disjuntor geral, enfim, todos aqueles elementos que eu passei para vocês há umas aulas aí. Se não me engano, foram 2 aulas atrás. Aí vocês vão dar uma conferida nessa questão da simbologia. Então está aí o trabalho. Precisando, vocês vão poder tirar dúvida comigo. Vocês têm mais de um mês para fazer esse trabalho, o tempo está muito tranquilo e vocês vão conseguir me entregar na data certa. E outra coisa importante, que a terceira, é em relação ao encontro da próxima semana. Na terça-feira, nós teremos um atendimento ao vivo, às 16h30. Vocês podem me procurar no Teams. Eu não vou usar mais o Google Meet, então entrem direto pelo Teams. Inclusive, avisem os colegas de vocês que precisam de tirar alguma dúvida, né? E eu vou também tirar dúvida de vocês pelo e-mail e pelo chat do AVA. Então, precisando, é só entrar em contato. E, por fim, quem ficou de recuperação paralela na segunda etapa, não perca o encontro da próxima semana. Eu vou passar algumas instruções sobre a recuperação e vou mostrar o que vocês precisam estudar para fazer a prova. E também vou falar da data da prova. Então não se esqueçam, na próxima quarta-feira, na próxima terça-feira, a gente tem esse encontro. É dia 3 de novembro. Então não se esqueçam, quem ficou de recuperação, compareça, não deixe de participar. E quem está sabendo aí, antes da próxima terça, já avisa os colegas, principalmente aqueles que ficaram de recuperação na segunda etapa. No mais, bons estudos para vocês e nos vemos em breve.